antes de nós irmos à palavra, fazer uma pergunta para você. O que você trouxe em suas mãos hoje? O que você trouxe em suas mãos hoje? Pastor, um molho de chaves, uma bolsa. As mulheres trouxeram a bolsa, não é? A Bíblia, trouxeram a espada. Pois é, o que você trouxe, o que você tem em suas mãos? Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, o que ela fez? Ela foi-se embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias de azeite, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram, não tenho mais vasilhas. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você crê nessa palavra? Diga um aleluia aí, meu irmão. Deus é o Deus da solução do seu problema. Amém? Nós às quintas-feiras estamos falando sobre tempo de vitória. E aquela mulher precisava de uma vitória, e Deus lhe deu a vitória. Eu quero ver com você hoje os 7 passos que essa mulher deu, os 7 passos que essa mulher precisou andar para que obtivesse a vitória na vida dela. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa porção das Escrituras, obrigado porque o Senhor um dia encheu as vasilhas de azeite desta mulher, e certamente hoje também o Senhor encherá as nossas vasilhas de azeite. O Senhor trará, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. O Senhor trará, Senhor, a direção certa para a nossa vida, porque tu és Deus de fartura, abundância e solução. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós te pedimos que essa pregação, Senhor, seja uma marca na nossa vida, que essa pregação, Senhor, modifique algo na vida de cada um que está ouvindo, e que nós possamos dar passos em direção à tua vitória, em direção ao Senhor da vitória, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Muito bem, irmãos, essa mulher estava com um problemaço nas mãos. Ela tinha acabado de se tornar uma viúva. E isso, ainda hoje, se tornar uma viúva já é uma tristeza muito grande, já é um problema muito grande. Mas naquela época, uma viúva padecia ainda mais. Padecia socialmente, padecia financeiramente, padecia em tudo. Tudo pareceu que fracassou quando aquela mulher ficou viúva. E para completar, ela diz que, no versículo 1 diz isso, que o marido dela era um servo de Deus. Tem algum servo de Deus aqui esta noite? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Pois é. Ela disse para Eliseu que o marido dela, um servo de Deus, tinha deixado dívidas. Porque mesmo cristãos passam por momentos de dificuldades. Mesmo um crente, mesmo um servo de Deus, passa sim por momentos de dificuldades. E aquele homem morreu antes de resolver suas pendências. Aquele homem morreu antes de pagar o que ele devia. E ele então deixou credores. E esses credores não tiveram longanimidade. Esses credores não tiveram misericórdia. Eles foram até a casa daquela mulher viúva e não respeitaram nem o seu luto.
Eles queriam que ela pagasse, queriam que ela desse um jeito. Você já viu alguém que gosta mais do dinheiro do que das pessoas? Aqueles caras eram assim. Eles queriam que ela pagasse, os credores queriam que ela se virasse, mas ela não tinha recursos. O seu marido não tinha deixado recursos algum. E naquela época era costume de quando uma pessoa não cumprisse o trato financeiro, quando uma pessoa ficasse devendo a outra, era costume se pegar os filhos como escravos. Era um costume da sociedade israelita, a sociedade judia. Era um costume de Israel, em Israel. Era um costume pegar os seus filhos como pagamento. E aquela mulher já estava chegando nesse ponto, de que os credores a estavam ameaçando em pegar os seus filhos. Então ela saiu de um problema que foi a viuvez, para outro problema que foi a falta de dinheiro para pagar as dívidas, passando para outro problema que era o risco de perder os seus filhos. Já imaginou ter perdido seu marido e agora também perder os seus filhos? Ia ser muito triste. O fato é que aquela mulher não tinha dinheiro, mas o problema dela não era um problema só financeiro. O problema dela é que ela estava sozinha para resolver. O problema dela é que ela estava com a sua família ameaçada. O problema dela é que tinha gente batendo na porta dela e a ameaçando dia após dia. E amados, não é diferente hoje. Dia a dia os problemas nos ameaçam, batendo a nossa porta. Dia após dia os problemas querem levar algo de nós, algo do nosso coração, querem roubar a nossa paz, querem roubar algo de nós. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui esta noite para combater o bom combate, e o Senhor nos dará vitória em nome de Jesus. É possível ter vitória, mesmo em meio às crises. Aquela mulher vai procurar Eliseu, vai procurar um profeta de Deus, vai procurar o líder da escola de profetas, da onde o seu marido parece fazer parte. E Eliseu então faz para ela duas perguntas, e eu acho muito interessante a gente ver essas perguntas. Versículo 2, veja aí comigo, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 4 de 2 Reis. Eliseu perguntou-lhe: como eu posso ajudá-la? E a segunda pergunta que Eliseu fez foi: diga-me, o que você tem em casa? Eliseu primeiro ficou sem exatamente saber como fazer para ajudar aquela mulher. E depois ele teve uma ideia: o que você tem em casa? O que ainda restou? O que você ainda tem? Qual é o resto que você tem? O que você tem em casa que pode ser usado por Deus para abençoar você mesmo? O que é que você tem em casa que pode ser multiplicado por Deus? O que é que você tem em casa que pode gerar, pode ser o início, pode ser o estopim do seu milagre? O que é que você tem em casa? Essa pergunta é para nós também, amados. O que é que você tem nas mãos essa noite? O que é que você tem em casa? O que é que você ainda tem que pode gerar uma revolução espiritual dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu coração? E aquela mulher então foi para casa, recebeu um conselho de Eliseu: olha, vá para casa, arrume quantas vasilhas você puder, para poder então encher essas vasilhas. Vá para casa e comece a compartilhar o azeite de uma vasilha para outra vasilha, e assim sucessivamente. E quantas vasilhas você pegar emprestada, você conseguir pegar emprestada na sua vizinhança, pega o máximo de vasilhas que você puder. Aquela mulher fez isso, entrou para casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas. E a Bíblia diz que o azeite foi multiplicado até encher todas as vasilhas, até encher a última vasilha. Sabe por quê, meu amado? Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de milagre. Você pode levantar sua mão e dizer: o Deus a quem eu sirvo é o Deus da provisão. É o Deus da provisão. O Deus a quem servimos é um Deus da provisão. Essa mulher deu 7 passos rumo à sua vitória. E eu quero analisá-los com você hoje rapidamente. É uma meditação. E eu quero meditar com você nessa palavra que me abençoou muito. E eu creio que vai abençoar você também. Primeiro, é preciso identificar o problema. Repita comigo: é preciso identificar o problema. Versículo 1, essa mulher diz assim:
Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Essa mulher soube identificar claramente o problema. Ela não chegou pedindo dinheiro. O problema dela não era financeiro, não era meramente financeiro, passava por dinheiro, mas não era meramente financeiro. O problema dela ia muito além. Ela chegou para Eliseu e falou assim: olha, eu estou com vários problemas. O teu servo, meu marido, morreu. Eu estou sozinha, eu sou viúva, eu estou indefesa, eu não sei como resolver esse problema. Segundo problema que eu tenho é que ele me deixou dívidas. Há credores, esses credores estão querendo que eu pague, mas eu não tenho como pagar. E o terceiro problema que eu enfrento é que esses credores estão querendo levar os meus filhos. O único que me resta, as únicas pessoas que me restam, eu sou uma viúva, só tenho agora 2 filhos para cuidar de mim. A Bíblia não diz qual é a idade desses garotos, desses filhos, desses homens, mas eram quem poderia cuidar dessa viúva, e agora essa viúva iria ficar desamparada no todo. Ela coloca todo o seu problema, ela soube identificar na realidade o seu problema. Ela não maquiou, ela não simplificou, mas ela identificou todo o seu problema. E é preciso, meu irmão, se você quer ter vitória, é preciso que você identifique o seu problema como ele é. É preciso que você encare o seu problema como ele é. Não adianta maquiar, não adianta fazer de conta que não é, não adianta pensar que um simples ato vai resolver. Não, apresente todo o seu problema para o Senhor, que Ele vai te dar a direção. Apresente todo o seu problema para o Senhor. O problema dela não era só financeiro, ela sabia muito bem o problema que está enfrentando. Você sabe o problema que você está enfrentando? Você admite o problema? Porque tem gente que não admite. Tem gente que quer jogar para baixo do tapete. Tem gente que não entende quando há um problema em iminência, faz de conta que não vê, dá uma de João sem braço. Meu amado, no reino de Deus, não adianta fazer de conta que não vê, não adianta dar uma de João sem braço, não adianta jogar para debaixo do tapete, tem que levantar o tapete para o Senhor limpar toda a sujeira, limpar todos os problemas e dar uma solução definitiva. Não adianta fazer maquiagem. Não adianta identificar de maneira parcial o problema. Tem que identificar o problema de maneira total. Amém, amados? Segundo passo, seja sincero com Deus e consigo mesmo. Seja sincero. Eliseu foi sincero. Eliseu deu uma resposta surpreendente. Versículo 2. Eliseu vira para essa mulher apavorada e diz assim: mas como eu posso ajudá-la? Como eu posso ajudá-la? O que eu posso fazer pela irmã? O que eu posso fazer por você? O que você espera que o homem de Deus faça por você? O que você espera que o Deus do homem faça por você? Como ajudá-la? Como eu posso ajudá-la? E de repente Eliseu faz uma segunda pergunta, também sincera, tão sincera quanto: o que ainda tem na sua casa? O que ainda restou na sua vida? Meu irmão, e essa pergunta precisa bater forte hoje no teu coração. O que ainda restou aí no teu coração? O que ainda está restando da tua fé? Qual é a porção que resta dentro de você para apresentar a Deus esta noite? Havia um homem que chegou perto de Jesus certa vez e disse assim, quando Jesus perguntou: tu crês? E aquele homem respondeu: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem foi sincero. E nós precisamos ser sinceros, mesmo com um pouquinho que nós temos, mesmo com um grãozinho de mostarda que você possa ter, mas apresenta a tua fé hoje ao Salvador, que Ele pode fazer você crescer e pode dar solução para um problema que você vive já há muito tempo, mas hoje pode ser o dia da tua vitória, meu amado. E se você crer, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Num instante Deus pode mandar a solução. Às vezes nós esperamos muitas coisas, esperamos alguém especial, mas num culto de quinta-feira como esse, numa simples palavra como essa, Deus pode fazer coisas grandiosas.
que você que veio aqui esta noite creia cada vez mais. Eliseu estava sendo sincero. E ele de cara não encontrou solução. Mas depois ele falou algo que mudou a vida daquela mulher. Preste atenção no que os profetas falam, amados. Preste atenção quando um profeta te perguntar alguma coisa. Preste atenção quando você estiver ouvindo um pregador. Preste atenção no que Deus fala com você através dos profetas. Porque os profetas podem ser usados para fazer você descobrir algo que você não lembrava. Aquela mulher não ofereceu por si só o azeite, mas ela foi despertada pelo profeta para então oferecer o azeite a Deus. Preste atenção quando você estiver diante de uma mulher de Deus ou de um homem de Deus, porque ele vai ser usado para te abençoar. Amém? Se você tem alguém do seu lado que é servo de Deus, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, fale assim: eu creio que Deus pode usar você para me abençoar. Eu creio que Deus pode usar você para abençoar minha vida. Terceiro passo: ofereça para Deus o que você tem em mãos. Ainda no versículo 2, a parte B: ofereça para Deus o que você tem em mãos. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. O que é uma vasilha de azeite, irmãos? Não é nada. Ela não falou assim: eu tenho feijão, eu tenho arroz, eu tenho carne de primeira, eu tenho filé que eu comprei no Guanabara, hoje é quinta-feira, é dia da fila. Ela não ofereceu nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Talvez seja a resposta de muita gente aqui. Eu não tenho nada além disso. Talvez você responda: eu não tenho nada além de um fio de esperança. Eu não tenho nada além de fé. Eu não tenho nada além da vontade de ver a minha vida mudada, a minha situação pendente resolvida. Se você tem alguma situação pendente, como este homem tinha credores, as dívidas deviam ser já de algum tempo. Se você tem situações pendentes na sua vida, creia que o Deus que está aqui é um Deus que resolve situações pendentes, situações atrasadas, situações que estão para serem resolvidas há muito tempo, que já deveriam ter sido resolvidas, mas Deus pode fazer isso esta noite. Eu só tenho uma vasilha de azeite. Eu só tenho a minha fé. Não adianta mais meu argumento. Não adiantava aquela mulher argumentar com os seus credores, porque os credores não entendiam. Os credores não cederiam, não desistiriam de cobrar a dívida. Não adiantava mais argumentar. Não adianta mais bater papo, pastor. Eu estou cansado de conversar, estou cansada de tentar conversar. Não adianta bater papo, então vai para o joelho, minha irmã. Usa o óleo que tem dentro de você. Usa o Espírito Santo que está dentro de você, que Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma solução, Deus vai te encaminhar. Deus vai usar algo que tem dentro de você. Diante da pergunta do profeta: o que você tem em casa, minha querida? Ela poderia dizer: eu não tenho nada. Mas ela lembrou do que tinha. Ela valorizou o que tinha. E nessa noite eu quero fazer você valorizar o que você ainda tem. Muitas vezes nós somos reclamões e nos lamentamos por aquilo que nós perdemos, lamentamos por aquilo que nós não temos mais, lamentamos pelas viuvez, nós lamentamos porque existem ameaças, nós lamentamos por causa dos problemas, mas naquele momento aquela mulher foi chamada a pensar no que ela ainda tem. E eu chamo você esta noite, meu irmão e minha irmã, a pensar naquilo que você ainda tem, a pensar naquilo que Deus deu a você e que você ainda conserva, mesmo que seja somente uma pequena vasilha de azeite. Mas eu creio que tem gente aqui muito mais abençoada do que uma pequena vasilha de azeite. E se você é um desse, erga sua mão e dê glória a Deus aí, meu irmão. Valorize o que você tem. Valorize a sua saúde. Valorize a sua casa. Valorize sua família. Você pode estar um pouquinho doente, mas você ainda tem saúde para fazer coisas à beça. Hoje de manhã, não, no início da tarde,
Eu vi um programa de TV onde tinha um senhor que tem a mesma doença do Guilherme Caran. Guilherme Caran está com uma doença neurológica degenerativa. E ele está deprimido, está mal, não quer receber ninguém, assim diz os jornais. Se afastou de todos os seus amigos. É uma doença degenerativa que leva até a morte. E sua mãe já morreu disso, seu irmão já morreu disso. E hoje entrevistaram um senhor que tem a mesma doença. Só que ele está num quadro totalmente diferente. Ele tem a mesma doença, é mais velho, mais idoso do que o Guilherme Caran, mas ele está de pé. A casa dele, irmãos, eu estava vendo a reportagem, estava impressionado. A casa dele é cheia de cordas, de uma parede para outra. A casa dele tem esses pegadores de parede, que se usa em banheiro. Tem em todo lugar, tem um pegador desses, para ele poder se movimentar, porque ele não pode se movimentar direito. Mas com as cordas, ele consegue andar com equilíbrio, para dar equilíbrio. Com os pegadores, ele consegue tomar banho sozinho, ele vive sozinho. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Aquele homem, ao invés de olhar a parte ruim da doença, a parte de que não tem jeito, que é degenerativo, Deus pode curar, mas na cabeça dele é degenerativo, não tem mais jeito, ele começou a olhar a parte do que ele poderia fazer para reverter aquela situação. Ele faz 3 horas de fisioterapia por dia, o braço dele é maçudo, o corpo dele é saradinho. Mesmo ele estando numa doença muscular degenerativa, a nível neurológico, mas afeta os músculos. Mas ele está lúcido, tem dificuldade para falar, mas está lúcido. Tem seus filhos, mas não quer que eles morem com ele. Porque ele começou a olhar o que ele tinha, e não olhar o que ele perdeu. Você não pode fixar os seus olhos no falecido, naquilo que morreu, naquilo que você perdeu, mas você tem que fixar os seus olhos naquilo que você tem, naquilo que você é, naquilo que Deus te preservou, naquilo que Deus te deu, e naquilo que Deus te deu, Ele vai te levantar, meu amado. Ele vai te levantar. Pequenas coisas na mão de Deus fazem uma diferença muito grande. Eu separei aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que com pequenas coisas fizeram maravilhas por causa do Senhor, não por causa de si próprias. Davi, ao enfrentar Golias, tinha na mão uma pequena tiradeira e acertou uma pequena pedra na testa de Golias. Com pequenas coisas, Davi venceu a maior ameaça ao povo de Israel, o maior gigante, aquele que ninguém queria enfrentar, mas Davi, com uma pequena pedra, enfrentou e atingiu, derrubou, depois foi lá com a espada e cortou o pescoço do gigante, mas foi com uma pequena pedra. Talvez você tenha só uma pequena pedra na sua mão, mas com essa pequena pedra, Deus vai te dar vitória, meu amado. Segundo exemplo, Gideão tinha apenas uma trombeta para reunir o povo de Israel, mas quando ele tocou a trombeta, todo o povo, todo o exército de Israel se reuniu ao redor de Gideão e eles marcharam para ter a vitória. Os valentes de Gideão, só com uma trombeta, ele venceu a guerra. Você às vezes acha que precisa de muitas armas para vencer a guerra, a maior arma que você precisa é o seu joelho no chão, meu amado. A maior arma que você precisa para vencer a guerra é o seu coração. Entregue ao Senhor Jesus para Ele trabalhar naquilo que precisa. A maior arma é crer que o Senhor ainda está contigo. Você pode levantar a mão e dizer isso: o meu Senhor está comigo, Ele cuida de mim e Ele vai me dar vitória. Não desista. Não desista. Sansão, com um osso, ele tinha um osso na mão, e com esse osso, ele feriu mais de 1000 filisteus. Já imaginou um homem lutando com um osso? Contra filisteus armados, treinados para a guerra, e aquele homem, por causa da unção do Senhor sobre ele, feriu mais de 1000 filisteus. Sansão. O que você não pode fazer em nome de Deus, hein? O que nós não podemos fazer? Neemias tinha um copo,
E por causa do copo, ele era copeiro do rei. E por causa desses copos, ele foi até o rei. E Deus usou esse movimento, Deus usou essa função, Deus usou esse cargo para beneficiar Neemias. Neemias pediu ao rei uma carta para poder reconstruir Jerusalém, e o rei deu a carta para ele, deu a carta para outro rei, deu autorização para ele pegar madeira com outra pessoa e reconstruir o muro de Jerusalém. Mas tudo começou com um copo. Amados, tudo começa no pouco. Você quer ser grande? Seja pequeno primeiro. Você quer uma árvore frondosa? Plante uma semente. E essa semente vai crescer e vai te abençoar em nome de Jesus. Elias tinha um manto, e com esse manto ele abriu o caminho no meio do Jordão. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Você não precisa abrir, mas se quiser anotar. Elias tinha um manto, e o manto fez com que o Rio Jordão fosse aberto para que o povo passasse, para que as pessoas passassem, para que os filhos de Deus passassem. Irmãos, o que Deus pode fazer através da sua vida? Em João capítulo 6, versículo 9, mostra a multiplicação dos pães. Um rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Esse rapaz não é nem dito o nome dele, mas ele tem uma tamanha importância, que aquilo que ele tinha em mãos foi usado por Jesus para multiplicar e atender uma multidão de milhares de pessoas. Aquilo que você tem em mãos pode atingir, atender, abençoar milhares de pessoas. Basta que você creia e coloque nas mãos do Senhor, amados. O que você tem nas mãos? O que tem nas suas mãos hoje? O que você tem ainda na sua vida? O que você quer apresentar a Jesus essa noite? 4º passo: aprenda a receber ajuda. Tem gente que é orgulhosa. Tem gente que não quer receber ajuda. Tem gente que fica ensimesmada. E Satanás consegue. Uma das coisas que Satanás mais faz nos dias de hoje é exatamente isolar a pessoa. Um dos primeiros passos que Satanás faz na vida do ser humano é tentar fazer com que a pessoa se isole, porque isolada ela se destrói. Existe uma história que eu li e quero contar para você, de uma senhora. Havia uma senhora muito pobre, que todo dia abria a janela da sua casa e orava a Deus em voz alta, pedindo para que Deus enviasse mantimentos, porque ela estava passando uma crise financeira muito grande. E ela orava em voz alta, ela gritava, ela falava com Deus do seu jeito, ela clamava ao Senhor, na sua casa, mas com a janela aberta. E lá fora, havia alguns garotos, havia alguns jovens, alguns adolescentes, que resolveram um dia zombar dessa mulher. Aqueles garotos resolveram fazer uma cesta básica e levar essa cesta básica no apartamento dessa mulher, na casa dessa mulher. Bateram a porta e entregaram a cesta, e a mulher disse: graças a Deus. Graças a Deus. Não é o que você diz também? Graças a Deus. E aqueles garotos muito perversos, muito encapetados, disseram para aquela mulher: não, senhora, não foi Deus quem enviou a cesta, foi o diabo quem enviou a cesta. E aquela mulher repetiu a palavra: graças a Deus. Aí eles falaram assim: como assim graças a Deus? Foi o diabo, minha senhora. Graças a Deus, que quando meu Deus manda, até o diabo se move para atender os filhos de Deus. Graças a Deus, que o meu Deus manda, e o diabo tem que obedecer para abençoar os filhos de Deus. E se você quer nisso, dê um aleluia, dê um glória a Deus aí, meu irmão, e dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é quem manda. Ele é que é o soberano. Aprenda a receber ajuda. Não duvide que Deus levante pessoas que você não espera para te abençoar. Não duvide que Deus levante ímpios. Não duvide que Deus levante crentes. Não duvide que Deus levante o seu vizinho. Não duvide, porque Deus pode levantar qualquer um para te abençoar.
Que as suas portas estejam abertas, que o seu coração esteja aberto para receber ajuda e não fechado com orgulho, com vaidade, com discrição demais para não receber ajuda. Não, meu amado. Nós precisamos receber ajuda e Deus envia pessoas. Deus usa quem Ele quer. Diga para quem está do seu lado: Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Quinto passo. Não perca a sua privacidade. Não perca a sua intimidade. Versículo 4 fala sobre isso. Vamos lá. Depois, entre em sua casa, Eliseu falando para essa mulher, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as vasilhas que você for enchendo. Não abra mão da sua privacidade. É interessante pensar nesse versículo. É engraçado que essa viúva pediu vasilhas para toda a sua vizinhança, para todo mundo, mas você não vê que as vizinhas todas foram para dentro da casa dela. Ela pediu a todo mundo, mas isso não dava o direito das pessoas se meterem aonde não eram chamadas. Ela pediu as vasilhas, mas ela não chamou as pessoas, porque aquilo que era para ela fazer, o profeta tinha dito que era para fazer ela e os filhos dela dentro da casa dela. Nem o profeta foi à casa dela, porque aquele era o momento do milagre dela, aquele era o momento dela viver o milagre. Ela não tinha que compartilhar aquele momento com ninguém. Ninguém tinha que interromper, ninguém tinha que dar palpite, ninguém tinha que compartilhar, porque aquele milagre era um milagre dela. Depois ela compartilhava: olha, sabe, a tua vasilha me ajudou muito, porque o Senhor encheu a vasilha que você me prestou de um azeite puríssimo. Mas aquele momento era o momento dela. Sabe por quê, irmãos? Curiosos só atrapalham. Não deixe que pessoas que não têm fé se aproxime de você no momento em que você espera um milagre. Não se distraia. Fique ligado, como diz o evangeliquez. Fique ligado no mistério. Deus. Fique ligado no mistério. Às vezes você fica tão empolgado, a gente fica tão empolgado, que a gente chama as pessoas e que a gente conta para quem não deveria contar. Ei, amado, as nossas necessidades não são para ser contadas para qualquer uma. Procure um profeta, procure uma profetisa, procure um homem, uma mulher de Deus e compartilhe só com quem pode te dar uma palavra de sabedoria para você sair do seu problema. Amém? Não tem que sair contando para os seus vizinhos. Aquela mulher não foi procurar ajuda para o seu problema na casa dos vizinhos. Ela foi procurar ajuda na casa de Deus, na casa dos profetas, com o profeta líder. E aí sim, ela foi pegar os objetos que ela iria precisar e que foram úteis na mão de Deus. Sexto ponto, esteja pronto para receber mais de Deus. Você está pronto? Você quer mais de Deus ou não? Amém. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Imagine a euforia dessa mulher, não é? Vendo as vasilhas serem cheias, ela só tinha uma vasilha, agora tinha várias vasilhas. Pelo jeito eram muitas vasilhas. E ela dizia: traga mais uma, pega mais uma aí. Acabou, mãe. Já pegamos em todas as vizinhas, já acabaram todas as vasilhas. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Mas aquela mulher estava pronta para Deus fazer mais. Você está pronto para Deus fazer mais? Ou você quer ficar só com uma vasilhazinha de azeite? Você está pronto para Deus derramar mais azeite? Você está pronto para Deus derramar mais óleo na sua vida? Você está pronto para Deus derramar mais da porção dele na sua vida? Você deseja isso aí? Dê um glória a Deus, amados. Desejamos mais de Deus. Desejamos mais de Deus. Senhor, desejo mais. Como eu queria ter mais uma vasilha para receber mais do Senhor.
Como eu gostaria de receber, ficar recebendo do Senhor, sem parar. Ser um canal direto do Senhor. Era o que aquela mulher estava querendo dizer, ao dizer, pegue mais uma vasilha, vamos aproveitar aquilo que o Senhor está nos dando. Irmãos, não desperdice a graça de Deus, não desperdice a bênção de Deus. Deus abençoa, mas você e eu não podemos desperdiçar a bênção do Senhor, porque o leite que o Senhor dá, esse leite coalha. Se você não usar o que Deus te dá, enferruja, estraga, perde o valor, perde o sentido. Então use aquilo que Deus te dá. 7º e último passo. Entenda o porquê Deus te abençoou. Está aí no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aquela mulher procurou entender o que aconteceu com ela. Pare para pensar comigo. Ela não precisava voltar ao homem de Deus. Ela só precisava voltar para entregar as vasilhas quando esvaziasse as vasilhas. Mas ela foi obediente e sábia. Ela estava com as vasilhas cheias e agora voltou ao profeta, ao homem de Deus, como que diz assim, e agora? Como é que eu faço? E Eliseu fala para aquela mulher assim, agora você tem aí o que você precisa. Vá, venda o azeite, você vai poder pagar os seus credores, seus filhos não serão mais roubados de você, levados de você. Você ainda vai ter dinheiro para sustentar os seus filhos e a você por um bom tempo. A Bíblia não diz quanto tempo, mas parece que foi muito tempo, porque a quantidade de óleo, de azeite, foi muito grande. Ela só se preocupava agora, amados, em receber as bênçãos de Deus e devolver as vasilhas para as suas amigas. Aquela mulher quis saber o porquê que aconteceu aquilo com ela. Por que aconteceu? Por que os credores batem a porta? Por que os problemas batem a porta? É para que você veja o milagre de Deus, para que você viva na dependência do Senhor, é para que você saiba que existe um Deus que cuida de você e que te livra dos credores, que te livra dos momentos em que querem levar os teus filhos, que te livra dos momentos de dificuldade. Aquela mulher quis investigar. Deus cura, mas por que Deus curou? Deus cura, mas um dia essa pessoa que foi curada vai morrer. Por que Deus cura então? Há um motivo, irmãos, que precisa ser buscado, que precisa ser pesquisado, que precisa ser desejado. Há um motivo que precisa ser atendido na presença de Deus. Eu quero concluir dizendo algumas coisas. Primeiro, o pouco nas mãos de Deus é muito. Alguém pode dizer amém além do Leandro? O pouco nas mãos de Deus é muito. Há um provérbio que fala praticamente isso. Melhor um pedaço de pão na presença do Senhor do que muito dinheiro fora da presença dele. O pouco com o Senhor é muito. Tudo começou com uma pequena vasilha de azeite e o Senhor multiplicou. Talvez o Senhor vá multiplicar também aquilo que você tem, se você tiver fé e obediência diante do Senhor. Segundo ponto da conclusão, queriam levar o que aquela mulher tinha de mais precioso, mas Deus transformou a história, fazendo a mulher ter sustento para criar os seus filhos. Irmãos, aquela mulher não tinha dinheiro algum, aquela mulher não tinha dinheiro nem para se alimentar, ela só tinha um pouco de azeite. Mas agora, porque passou por essa provação, porque passou por essa dificuldade, ela passou a ter recursos para cuidar dos seus filhos. Entenda que toda provação é um caminho para você ter uma vitória a mais, para subir mais um degrau de vitória na presença do Senhor. Não se assuste com as provações, mas cresça nas provações. E eu quero terminar perguntando para você, o que você tem nas mãos? Porque o que você tem nas mãos é mais importante do que o que você está sofrendo. Vou repetir. O que você tem nas mãos é de maior importância do que saber aquilo que você está sofrendo.
Aquela mulher chegou para Deus não, para o homem de Deus, e falou para ele: olha, eu estou com um problema sério, meu marido morreu, me deixou dívidas, os credores estão batendo a porta e querem levar os meus filhos como pagamento. Esse era o problema. Mas o mais importante é que aquela mulher tinha uma botija de azeite, uma vasilha de azeite, e tinha fé para obedecer a palavra de Deus. Tenha fé. Creia que Deus pode fazer a mesma coisa que Ele fez com aquela mulher há tantos anos atrás, pode fazer a mesma coisa ainda hoje. Pode multiplicar a tua esperança, pode multiplicar a tua força, o teu vigor, pode multiplicar o teu ânimo, pode reanimar você esta noite. Que o Senhor pode te trazer solução esta noite para a tua dor. O Senhor pode fazer um milagre tremendo na sua vida. Basta você crer no Senhor. Basta você entregar a sua necessidade, a sua botija de azeite nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Talvez você chegou aqui, feche seus olhos. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, desanimado. Talvez você tenha chegado aqui hoje preocupado com alguma coisa. Ah, meu amado, se você chegou aqui preocupado, saiba que o Senhor tem uma solução para você. Saiba que o Senhor tem como multiplicar as soluções. Mas a partir de algo que Ele já te deu, a partir da fé que Ele já plantou no teu coração, a partir da presença do Espírito de Deus que já há na sua vida, já tem na sua vida, a partir de algo que você já tem. Eu quero orar por você. Se você precisa de uma oração esta noite, eu quero convidar você a colocar sua mão diante do Senhor, sua mão no coração, diante do Senhor. Quero convidar você a curvar sua cabeça. Quero convidar você a fazer aí mesmo uma oração, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de você e que renove as suas forças, que renove a sua fé. Talvez você tenha se sentido ameaçado por alguma coisa, ameaçado pelas circunstâncias da vida. Oh, meu querido, em nome de Jesus, o Senhor é mais forte do que as circunstâncias. O Senhor é mais forte do que qualquer ameaça. Ele tem poder para resgatar, para restaurar todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que chegaram aqui esta noite, necessitando, precisando, Senhor, de um toque do Senhor. Abençoa, Senhor, os homens e as mulheres que estão cansados, que estão sofridos, Senhor, que a vida tenha imposto situações de cobrança na sua saúde, na sua psique, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Em nome de Jesus, Senhor, qualquer que seja a área, eu creio que ainda resta um pouco de azeite na vasilha, Senhor. Eu creio que ainda há algo para o Senhor operar um milagre. Eu creio que ainda há algo para o Senhor começar uma tremenda multiplicação da tua graça. Ó Senhor, estende as tuas mãos sobre essas vidas. Que assim como o Senhor usou o profeta, o Senhor usa a minha vida, o Senhor usa a vida de cada um de nós aqui, para ministrarmos uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus, que todo sofrimento, que toda perseguição, que toda dificuldade financeira, que toda dificuldade de solidão, que toda crise, Senhor, seja debelada, seja repreendida agora, no nome de Jesus de Nazaré. E que sobre o teu povo venha a tua paz, a tua graça, Senhor, a tua paz, a tua força, o teu poder. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor nos leve para casa agora, Senhor, debaixo da tua mão, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. Que o mesmo Deus daquela mulher esteja nos guardando, indo para casa agora na tua segurança, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que faz multiplicar o azeite, e que a presença do Espírito Santo de Deus, o próprio óleo, o próprio azeite, sejam derramados, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui esta noite, agora e para sempre. Amém.